quarta semana de abril, a balança comercial registrou um superávit de 1 bilhão, quase 1 bilhão e 100 milhões de reais. No mês, o saldo é positivo de 8 bilhões e 600 milhões de dólares. Eu falei reais, desculpa. O superávit é 1 bilhão e 100 milhões de dólares. No mês, saldo positivo de 8,6 bilhões de dólares, faltando ainda 2 dias úteis para fechar a balança de abril. No ano, o saldo é positivo de quase 28 bilhões de dólares. Esse grande resultado, sempre enfatizamos aqui, se deve às exportações de produtos, principalmente do agronegócio. Aqui comigo, João Pedro Cuti Dias. João, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Não, esse número de exportação é um dos poucos setores da economia nossa que está de vento em popa, né, Zé? Você olha, num primeiro quadrimestre, 27 bilhões de dólares. Ao projetar isso para o ano, daria mais de 80 bilhões de dólares. O Brasil fica entre os 5 maiores superávites comerciais do mundo, o Brasil, graças à turma que está nos assistindo aí, eles são os grandes responsáveis. Porque a agropecuária, ela repete a safra ano após ano. Petróleo, minério de ferro vai embora, em algum momento acaba, não sei quando vai acabar, mas isso aqui acaba. E a agricultura não, é todos os anos, a pecuária todos os anos repete as exportações, porque o nosso produtor acorda de madrugada e trabalha e produz. Vamos ver. João, as exportações de carne bovina, como disse agora há pouco, seguem bastante aquecidas. Vamos ver os números, mais de 10 mil toneladas por dia útil. E esse bom momento vem desde dezembro do ano passado, quando o Brasil, de lá para cá, tem batido recordes de exportação. Já temos mais de 200 mil. Vamos colocar os números de até a quarta semana de abril, exportação de carne bovina. Vamos colocar para você comentar, João Pedro. Olha aí, 10.190, essa é a primeira coluna, 10.190 toneladas. Como foram 20 dias úteis até a quarta semana, o acumulado é 203.830, quase 204 mil toneladas. Nós temos mais 2 dias, hoje e amanhã, 29 e 30. Se essa média de 10 mil se mantiver, teremos pelo menos mais 20 mil toneladas. Poderemos fechar o mês de abril com 223, quase 225 mil toneladas, o que significa um volume bastante expressivo na comparação com a média do ano passado, 66%. Além disso, né, isso aqui nós estamos falando em carne refrigerada ou congelada, carne in natura. Nós estamos falando em 220 mil. O ano passado, toda a carne congelada, carne in natura e mais a carne processada, deu 140 mil toneladas. Então, se nós botarmos 10% a mais, 15% a mais, acima de 220, estamos falando de 240 mil toneladas de carne e derivados. 100 mil a mais do que 100 mil a mais do que o ano passado. Isso mesmo com um certo arrefecimento do mercado chinês, que comprou um pouco menos, estão com 45% das exportações com destino à China, mas porém novos mercados e se consolidando, como o caso dos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, que importa a nossa carne, processa, distribui no Golfo Pérsico, deve vender para o Irã, para aqueles países que estão lá, e também alguns países novos que não estavam na Argélia, México, e estão aparecendo já nas estatísticas com números muito bons. Então, esse trabalho de abrir mercado é fundamental para a pecuária brasileira. Nós, no início dos anos 2000, o Brasil tinha 15% da produção exportada. Hoje estamos falando em 35% da produção de carne brasileira exportada. Num ano que houve uma oferta maior de gado, especialmente fêmeas, em função do chamado ciclo de baixa da pecuária, que segurou essas fêmeas desde 2019, segundo semestre de 2019 até 2021, 2022, agora foram para o mercado e, mesmo assim, o mercado absorveu tanto o mercado interno como o mercado, como as exportações que estão, você falou, nós temos 5 meses batendo recorde em cima de recorde. Vamos lembrar, João Pedro, já que você citou o início dos anos 2000,
O Brasil, naquela época, 20 anos atrás, exportava por ano, vamos arredondar aqui, 200 mil toneladas. Tinha ano, tinha ano que era 180, tinha outro ano que era 220, mas nessa casa de 200 mil toneladas por ano. Agora nós exportamos por mês, que é o caso agora, mais de 200 mil toneladas. Por que aconteceu isso? Porque no início dos anos 2000, o Brasil conquistou na Organização Mundial de Saúde Animal a área livre de febre aftosa em grande parte do país. Estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, estados que não podiam exportar por causa da barreira da aftosa, conquistaram essa qualidade de livre, ainda com a obrigação de vacinar, agora que a obrigação saiu, mas isso foi fundamental para que o Brasil saísse das 200 mil por ano para chegar agora em 200 mil por mês. E uma notícia boa que nós temos tido também, João Pedro, é que o consumo interno de carne bovina tem reagido, tem melhorado. Isso vai melhorar mais. Pena que a economia nossa não está crescendo naquele vigor que nós precisávamos que crescesse, mas está melhorando. E outra coisa, a qualidade do gado é impressionante. O que melhorou a qualidade do gado, especialmente o zebuíno, que é 90% do gado brasileiro de corte, são zebu e principalmente a raça Nelore. A qualidade e a precocidade e o peso de carcaça. No início dos anos 2000, a média nossa era 220 quilos por carcaça. Esse ano estamos falando de 265 quilos por carcaça. Então, tudo isso vem somado graças ao trabalho que o nosso pecuarista conseguiu desenvolver. Então, a evolução da pecuária brasileira é algo impressionante, que é um orgulho para nós. E produzindo o boi verde e amarelo, 90% dele em cima de capim e na reta final algum farelo para dar um acabamento. Mas basicamente é em cima de capim, que é o papel do ruminante. E as exportações seguem como ferramenta importante para a regulação de preço aqui no Brasil. O preço da arroba está firme, está em alta em algumas praças, graças ao escoamento, e as exportações têm um grande papel nisso até agora. Com o aumento do consumo, então, temos fundamentos importantes para o mercado favorável ao pecuarista. Porque tem que recuperar esse preço. Nós estávamos no ano passado acima de 265, hoje nós estamos falando em 220, depende da região, 230. Tem que recuperar, porque isso aí é praticamente o custo nosso de produção, é esse preço que está se pagando pela arroba do boi brasileiro. Preço do boi até a quarta semana de abril, ainda em queda em relação ao preço da tonelada de um ano atrás, cerca de 5%. Vamos colocar na tela, por favor, o preço da tonelada. 5% de queda. Hoje, 4.529, um ano atrás, 4.773. Vamos ver rapidamente carne suína e também carne de frango, os volumes exportados até a quarta semana. Carne suína, 4.330 toneladas por dia, quase 87 mil no acumulado do mês, faltando 2 dias. E em queda, João Pedro, de 16%. Frango também está em queda, mas essa queda já foi até um pouquinho maior. 21 mil toneladas, 421 mil toneladas exportadas, com queda de 7% em relação à média do mês de abril do ano passado. Essas duas carnes possivelmente seja influência chinesa, porque a carne suína no Brasil cresceu muito as exportações em função do mercado chinês, que foi o maior comprador de carne suína. Nesse momento eles estão com excesso de carne lá, então uma das razões que deve estar fazendo essa pressão de baixa deve ser a questão do mercado chinês. A mesma coisa acontece com o frango também, que passou a ser também a China é o principal comprador nosso. Agora, no mercado de frango, no ano passado a gente bateu um recorde, mais de 5 milhões de toneladas de carne de aves exportada.
Eu acho que esse ano chega ao mesmo número, talvez daqui para frente haja uma recuperação nas exportações e nós possamos chegar mesmo próximo ao ano passado de 5 milhões de toneladas, que é um número bastante expressivo, bem acima do segundo colocado no mercado mundial. Os grãos, vamos ver soja e milho. Soja segue bem, embora ainda em queda em relação à média do ano passado, queda de quase 20%, com embarques diários de, na média, 641 mil toneladas. No mês, 12 milhões 822 mil toneladas. Até agora, faltando mais 2 dias, João Pedro, deve chegar perto de 15 milhões de toneladas para a soja. É a sua projeção? É um pouquinho menos, uns 14 milhões eu creio que chegue. Né? O ano passado, você teve uma exportação recorde, 101 milhões de toneladas. Esse ano, pela quebra de produção, preço e tal, o Brasil deve chegar acima de 90 milhões de toneladas. Está indo. O mercado, em alguns momentos, dá uma melhorada de preço, o prêmio fica um pouco mais positivo, ou o câmbio ajuda. O mercado no Porto passa dos R$130 a tonelada de soja, e o que acontece? Aumenta as exportações. A questão dos portos esse ano, como não tem uma pressão tão grande, está fluindo razoavelmente bem, e agora todo o preço, está tudo olhando o mercado, o que vai acontecer nos Estados Unidos, que é o segundo maior produtor e o segundo maior exportador de soja. Eles estão plantando a soja, vamos ver o clima, como é que se comporta lá, esse fim de El Niño, início de La Niña, o que acontece na safra americana, e aí vamos ver o comportamento do preço da soja já pensando em 2025. Boletim de hoje, o CPEA destaca que a soja está com preço firme, mas por causa da valorização externa da commodity. Milho praticamente não tem, né, João Pedro? Vamos ver o que o Brasil exportou. Quase nada. Milho quase nada. 3.140 toneladas por dia. É um navio só. Um navio. O problema o que chama a atenção das exportações é o crescimento das exportações de café e de algodão. Crescendo, hoje são o segundo e o terceiro maior produto agrícola brasileiro exportado, café e algodão. Subiu bem muitas exportações, tanto em volume como em preço do café, em função de clima nas regiões produtoras. E o algodão nosso é um algodão de alta qualidade, hoje a gente entra nos principais mercados mundiais e é o terceiro maior produto. Algo para a pecuária, algumas regiões do Brasil, não é geral, mas algumas regiões do Brasil, aparece muito a exportação de animais vivos. Isso é muito importante, principalmente em regiões onde você não tem muitos frigoríficos habilitados para exportação. A exportação de animais em pé está voltando a crescer, o que é um bom sinal, uma boa notícia para o pecuarista do Pará, do Rio Grande do Sul e algumas regiões onde você tem uma pressão muito pesada em cima da cria e que a válvula de escape pode ser a exportação de animal em pé. Hoje está aumentando muito, uns 60% a mais do que o ano passado, no mesmo período.